Vamos lá, gente, mais uma parte do nosso vídeo de hoje. Nós recebemos o vídeo das crianças, tá? A gente vai agendar com as mães, então a gente vai conversar certinho, explicar, né? Para agendar uma chamada de vídeo, onde a gente vai conversar individual com cada criança. E essa conversa a gente vai melhorar, vai conversar a necessidade de cada um, de acordo com a idade, de acordo com o vídeo, passar um feedback individual para a mãe sobre o vídeo da criança e conversar com a criança também, tá? Então, vocês vão receber tudo isso. Esse vídeo são dicas gerais de gravação de vídeo, tá? Então, como a gente colocou no primeiro módulo, como que a criança pode se preparar, né? A gente vai dar um módulo mais avançado sobre isso, mas aqui só algumas coisas sobre o vídeo, tá? Então, a gente vai passar essas informações para vocês, vai gravar um vídeo para vocês mostrarem para a criança, então esse é para os pais, tá? Um feedback geral, no que todos, a gente acha que todo mundo ali podia melhorar, o pai vai ver o que acha, que encaixa para o filho dele. Depois, quando a gente fizer a chamada de vídeo, aí a gente vai dar um feedback para a criança, individual, conversando com ela como criança, do que ela pode melhorar, tá? Então, algumas coisas que nós notamos, isso é extremamente comum. A gente pediu o vídeo das crianças justamente de uma hora para outra, porque a gente quer ver como a criança decora. A gente vai dar algumas dicas também no e-book, em vídeo, de como ajudar a decorar, né? Mas o que é o mais importante? A gente pediu, por favor, deixa a criança totalmente natural. Deixa ela falar do jeito dela, não corrige, não direciona. Porque a gente quer que a criança esteja preparada para os outros testes também. Não só que ela esteja com esse monólogo muito bom no final do curso, né, do treinamento, mas que ela esteja preparada para qualquer outro monólogo. Que ela entenda, né, como que funciona quando vai gravar qualquer monólogo, tá? Então, algumas coisinhas que nós percebemos, a gente vai falando aqui. Depois a gente vai falar o que é importante no módulo, né, que vai falar sobre gravação, tá? Mas só para vocês poderem corrigir na criança. Primeira coisa, gente, isso é uma coisa que os pais têm que corrigir, não a criança, tá? Então, por isso que a gente tá falando para os pais. Toma muito cuidado com o cabelo, principalmente as meninas. Às vezes o cabelo fica totalmente na frente do rosto, a franja fica muito caída no olhinho, e a criança é muito expressiva, mas não consegue mostrar. Por quê? Porque se você tampa metade do seu rosto, por mais que você se expresse, você não consegue demonstrar essa expressão, né? Então, quando for fazer, eu não digo prender o cabelo da criança, que nem o meu tá assim, porque eu não consegui arrumar mesmo, tá? Mas assim, tenta prender um pouquinho aqui de ladinho, deixar o cabelo solto, ou tirar do olhinho, ela tem franja, se não é uma franja assim que dá pra ver o olho, tenta prender um pouquinho, tenta puxar um pouquinho o cabelo pro lado, para que o rosto fique limpo, põe o cabelo para trás, deixa a criança com o rostinho limpo, tá? Que dê pra ver o rosto dela. Gente, não é porque a gente fala, não maqueia, não deixa, que pode pôr a criança desarrumada na hora que for mandar para um produtor. É o que eu falo, aquele é o currículo da criança. Então, assim, arrumar a criança bonitinha, colocar uma roupa bonitinha, de preferência sem desenho, uma roupa mais lisinha, para ele não se distrair. O produtor tem que olhar o vídeo da criança e querer assistir do começo ao fim. Não ficar distraído, nossa, mas olha o cabelo daquela criança, mas olha a roupa. Porque é automático, o nosso cérebro automaticamente desvia para o que chama a nossa atenção. E o objetivo é que elas chamem a atenção, né? Então, o que a gente sugere para vocês, tá? Prender o cabelo um pouquinho, puxar um pouquinho para o lado. Se é menina, é legal que eu veja um comprimento do cabelo, então só dá uma puxadinha, tirar do rosto. Os meninos também não tem muita coisa em relação ao cabelo, porque a maioria não tem cabelo que cobre o rosto, né? Então, o cabelo tá legal, mas dá uma arrumadinha também. Não gravar de boné, não gravar de óculos, não gravar, sabe? A criança acabou de acordar, mas vamos lá, vamos gravar desse jeito mesmo. Pra mim, tudo bem, pra mim vocês podem enviar assim, porque a gente tá corrigindo, né? Eu que vou ter esse material. Mas a gente sempre caprichar um pouquinho quando for gravar o vídeo da criança, não gravar de uniforme. Quando for gravar, isso eu sei que os pais que mandaram assim é porque a gente pediu para mandar de qualquer jeito mesmo, pra gente poder corrigir, tá? O que a gente observou em alguns vídeos, tá, pais? O posicionamento da câmera. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar aqui a câmera, mas pra vocês entenderem, tá? Acontece muito da criança gravar assim. Então, eu tô falando com vocês com essa distância aqui da câmera de mim. Não é o posicionamento certo. Acontece a criança gravar com o celular assim, não é o posicionamento correto. Eu tô gravando pra vocês em vídeo porque é mais fácil de vocês assistirem, tá? E também pela posição que eu tô. Mas o ideal é que a criança tenha a posição certinha do monólogo, pegando daqui pra cima e que tenha pelo menos essa distância da parede com o celular de deitado. Eu vou tentar fazer aqui pra vocês verem que eu tô com um ring light aqui, mas acho que eu não vou conseguir, mas só pra vocês entenderem, tá? Então, seria mais ou menos essa distância, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho. Isso aqui, a criança tá pegando daqui, né, da cintura pra cima, e tem um espaço. O ideal seria deixar até um pouquinho mais lá atrás, é que eu não consigo afastar mais. Mas a criança deixar um pouquinho de espaço aqui, né? Deixar esse espaço aqui em cima e começar a filmar da cintura pra cima. Muito longe do rosto, né? Não vão ver o rosto da criança.
muito perto, eles acabam até desfocando, porque a criança tá tão grudada na câmera que você acaba não conseguindo enxergar o rosto dela. É a mesma coisa que eu gravasse um vídeo assim pra vocês. Vocês vão começar automaticamente a reparar, nossa, mas olha a olheira, olha não sei o que. A gente desfoca. O produtor, ele quer um padrão, para ele poder focar só no que ele quer ver, tá? Então, a gente vai mandar também no e-book de vocês, que fala sobre isso, a posição da câmera. A gente vai mandar uma foto de posicionamento da câmera, tá? Para vocês verem certinho. Mas sempre que for gravar, usar esse posicionamento. Ah, mas minha filha tem vergonha, acontece muito. Se eu seguro o celular, ela não quer que eu grave, então ela quer ela mesma gravar. Então dá um jeitinho de comprar um ring light ou de achar uma posição ali que dá para colocar o celular da sua filha de um jeito que posicione ela certinho, tá? E de preferência um fundo liso atrás. Gravar no quintal atrapalha, gravar num lugar com uma parede toda estampada, bagunçada, atrapalha. Ah, mas eu não tenho uma parede branca na minha casa. Não precisa ser uma parede branca, procure uma parede lisa. Se não tem uma parede lisa, põe numa porta, mas de preferência o fundo mais neutro possível, tá, gente? O mais neutro possível. E roupinha, como a gente falou, na hora de gravar mesmo, tá, gente? Nesses vídeos não precisam se preocupar, no vídeo final a gente vai dar para vocês essas orientações, mas evitar desenho grandão, evitar logo de escola, evitar roupa que vai distrair, vai tirar a atenção da criança, tá? O que nós observamos muito também? O cabelo. Até por isso que a gente fala da necessidade de prender o cabelo. Eu tenho esse costume. Eu, quando eu tô com franja, com o cabelo solto, eu fico no vídeo, nas lives, já devem ter reparado, toda hora arrumando. Então, assim, se a pessoa tá se vendo, automaticamente ela tá com o cabelo na frente do rosto, ela começa a tirar. A gente observou mais das meninas, né? Aquela necessidade de falar alguma coisa, aí mexe no cabelinho aqui, aí fala alguma coisa, puxa o cabelinho aqui, põe a mão no cabelo. Às vezes é uma coisa natural da criança, tá? Mas os produtores não querem. Os produtores não querem que fique mexendo no cabelo. Para eles, por exemplo, a pessoa fica mexendo aqui no cabelo enquanto fala, por melhor que ela seja, ela tá insegura. Que é natural, você tá conversando com uma pessoa, você não tá muito segura, às vezes você faz isso, você mexe no cabelo, você olha pro lado. Então, procurar não ficar mexendo no cabelo. A orientação, gravar com os bracinhos para baixo, tá? Mas ela precisa parecer um robô, dar o braço aqui e falar? Não. Pode fazer um gesto. Mas, por exemplo, a criança não precisa falar, por exemplo, é que eu não tô com o texto aqui, eu não sei de cabeça, não sou boa que nem elas que decora. Mas, por exemplo, ó, ontem aconteceu uma coisa muito estranha aqui na minha casa. Eu encontrei minha boneca toda rasgada no chão. A criança não precisa fazer. Ontem aconteceu uma coisa muito estranha aqui na minha casa. Eu encontrei a minha boneca toda rasgada no chão. Aí põe no chão. Eu fiquei muito triste. Gente, coisa que é óbvia não precisa mostrar no vídeo, tá? A gente tá explicando dessa forma mais assim, um pouquinho mais forte para os pais. Claro que pro vídeo das crianças a gente vai falar de uma maneira bem mais tranquila para vocês entenderem. Mas, por exemplo, não precisa, quando você fala da sua boneca, você não precisa necessariamente mostrar uma boneca. Claro que se você quiser gravar com uma bonequinha na mão, é legal, pode ser, desde que você não fique levantando a boneca toda hora, atrapalhando. Então, o ideal é que não mostre, tá? O ideal no monólogo, ao menos que o produtor peça, é que não mostre. Então, por exemplo, tô com os bracinhos abaixados. Aconteceu uma coisa muito triste aqui na minha casa hoje. Aconteceu uma coisa que... Não, vou contar uma coisa pra vocês. Se a criança fala, por exemplo, que nem teve uns 2 vídeos que eu vi, eu fiquei muito triste. Mas depois eu fiquei muito... Então, assim, a criança ela não tá vivendo as emoções. Como que alguém fala, por exemplo, eu cheguei a você e falo assim, nossa, eu tô muito triste com o que aconteceu. Você não tá muito triste, né? Você não tá reagindo dessa forma. Então, normalmente quando o produtor manda um texto com variações de humor, né, que nem esse, por exemplo, que é o padrão que vocês estão usando, aconteceu uma coisa muito estranha aqui na minha casa. A criança tá desconfiada, aconteceu uma coisa estranha na minha casa, né? Então, ela vai... Aconteceu uma coisa muito estranha aqui na minha casa. Não, se acontecer uma coisa estranha, provavelmente como que você chegaria e contaria pra alguém? Olha, aconteceu uma coisa muito estranha aqui na minha casa ontem. Até uma criança, se fosse contar, mais ainda chegaria em você e falaria, mãe, aconteceu uma coisa muito estranha. Então, ela tá desconfiada. Eu encontrei a minha boneca toda rasgada no chão, ou minha bola toda rasgada no chão. Bom, na verdade eu fiquei muito triste. A criança pode fazer cara de triste o máximo que ela puder. Não precisa, eu fiquei muito triste. Se a criança tá triste, ela não fica toda hora fazendo assim ou fazendo assim. Não, ela fica simplesmente com a feição triste, né? Então ela pode falar, eu fiquei muito triste. Na verdade, eu fiquei muito brava. Ela não precisa também olhar e falar assim, na verdade eu fiquei muito brava. Não precisa. Normalmente quando a gente vai falar pra alguém, nossa, eu tô muito brava. Você não fala, eu tô muito brava. O produtor quer naturalidade. Ele quer a expressão da criança. A expressão da criança é o que eles buscam. Então, como que ela vai contar, por exemplo, pra você? Mãe, eu tô muito brava. Que cara que sua filha faz quando ela tá muito brava? Seu filho faz quando ele tá muito bravo? É isso que o produtor quer. Ele quer ver a criança com a carinha dela de brava, com a carinha dela de triste, né?
Aí a criança tá falando do cachorrinho, por exemplo, eu não lembro bem o texto, tá? Eu fiquei muito brava, era o meu brinquedo preferido. Ela tá triste ainda, ela não tá feliz. Era o meu brinquedo preferido, rasgaram o brinquedo preferido dela. Então, por isso que é importante os pais entenderem o texto e poder explicar para a criança. Olha como que é, filho, o que aconteceu nesse texto. Ela estava muito triste, muito brava porque rasgaram. Imagina, seu brinquedo tal. Imagina se rasgassem ele, como que você ficaria? Você ficaria brava, não ficaria? A criança vai entender, ficaria. Mas aí você olha para a porta, filho, foi seu bichinho, foi seu cachorrinho que você ama que rasgou. Né? Às vezes a criança não tem um cachorrinho, mas foi um cachorrinho tão bonitinho, filha, que rasgou. Você até esquece, de tanto que você ama aquele cachorrinho. Então, aí eu olhei para a porta, a gente viu muito isso. Aí eu olhei para a porta, ele tava lá, com a orelhinha balançando, bonitinho. Eu até esqueci da minha boneca, porque eu amo muito meu cachorro. Gente, ele viveu um pouco mais de emoção. Então, aí eu olhei para a porta e ele tava lá, com aquelas orelhinhas, com aquele rabinho. Se for um menino, por exemplo, pode falar de uma forma diferente, com aquelas orelhinhas, com aquele rabinho bonitinho, balançando. Eu olhei pra ele, eu até esqueci que tinha rasgado a minha bola, até esqueci que tinha rasgado a minha boneca. Peguei ele no colo, abracei, ai, e agradeci por ter um cachorro tão arteiro. Então, e agradeci por ter um cachorro tão arteiro. Não, ela agradeceu por ter um cachorro tão arteiro. Então é natural que uma criança olhe, por exemplo, um adolescente. A gente fala criança porque esse vídeo está sendo mais direcionado para as crianças, né? Mas, por exemplo, que a criança olha para você e fala assim: ai, mãe, ele é muito arteiro. Não que ela fala assim: mãe, ele é muito arteiro, mas eu gosto dele. A criança tem uma expressão dela, tá? Então é legal ela fazer isso. Aí eu olhei para a porta e ele estava lá. Ela até esqueceu. Então a criança tem que entender, mas para a criança entender esse texto, os pais às vezes precisam passar a forma que o texto é falado para ela. Porque se a criança lê, as crianças que já leem, e leem do jeito delas, elas não vão ler com emoção. Elas ainda estão aprendendo a focar na leitura. Elas não estão aprendendo a focar na emoção, na entonação. Então é legal que os pais leiam para ela e contem a história para a criança. Isso vai facilitar a criança a decorar e a criança a viver a história. Mesmo que sua filha já lê, seu filho já lê, eu falo assim: filha, o que você entendeu dessa história? Como que você contaria ela para a mamãe? O que aconteceu aí? A hora que a criança entender o texto, ela vai vivenciar ele melhor, né? Então, a hora que ela fala no final: aí eu abracei ele e até esqueci do que ele fez para mim e me agradeci por ter um cachorrinho tão arteiro. Então, a criança tem que viver a história, tá, gente? Mas a gente vai ter uma aula sobre isso. Eu tô falando isso para vocês porque, através desse vídeo que vocês estão recebendo de feedback hoje, junto com o feedback escrito, individual para cada criança, tá? A gente vai mandar também um videozinho para a criança, de algumas dicas, interpretando o texto para a criança poder ver como que é o texto, né? Mas principalmente para vocês treinarem com a criança. E eu vou pedir para vocês um próximo vídeo. Então eu quero um vídeo com essas dicas gravados para receber até quinta-feira. Na quinta-feira a gente, depois de assistir o vídeo, vai sentar. Na realidade, na quarta a gente recebe, na quinta a gente vai sentar com a criança, né? Fazer uma chamada de vídeo para poder explicar melhor para cada uma delas como que elas têm que mudar, conversar com ela, falar: o que você entendeu, como foi, o que você acha que ficou legal, me conta essa história, e de um jeito que a criança vá poder melhorar. Então o próximo exercício é esse, né? É vocês usarem esse vídeo para orientar a criança a gravar um próximo vídeo e mostrarem o vídeo que eu vou mandar para as crianças também, para orientá-las a gravarem esse próximo vídeo. Tá bom, gente? Então, não esquece, assistam esse vídeo, assistam da criança. Se quiserem mostrar isso para a criança, se ela já for um pouquinho mais velha, se vocês acharem que ela entende, pode mostrar. E mostra o dela também, que vai ser bem legal, que elas vão ver o vídeo delas também e vão saber de uma forma mais infantil como que elas podem melhorar.